Pegue a sua Bíblia, Carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Pare tudo. Pegue a sua Bíblia. Culto a Deus. Juntos. Carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, diz assim: E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Amados, o autor aos Hebreus, justamente nesse capítulo 9, está falando sobre o sacrifício de Jesus, que ele se ofereceu uma vez para tirar os pecados do mundo e de muitos. Está trabalhando justamente essa questão sacrificial do Cristo. E dentro desse contexto em que acabamos de ler, o autor vem, de uma maneira ou de outra, exortar e encorajar aos ouvintes e à igreja, desse momento presente, sobre a importância deles se conscientizarem a respeito dessa questão. Porque muitos, já naquele presente momento, também acreditavam na reencarnação. Somente esse texto em que acabamos de ler, ele desconstrói totalmente toda a doutrina da reencarnação. Que a pessoa morre e vai ressurgir, em outra vida, em outras circunstâncias, para poder dar continuidade no seu processo. Isso à luz da Bíblia, a palavra de Deus, à luz da vontade de Deus, porque quando falamos à luz da Bíblia, é o próprio Deus orientando e escrevendo-nos. Já desconstrói. Isso não existe. A Bíblia acredita, prega, ensina sobre a doutrina da ressurreição. Da ressurreição. E o autor está nos dizendo que aos homens, ele está dizendo a todo o gênero humano, seja homem, mulher, está destinado a morrer uma só vez. E o que isto quer nos dizer e ensinar, e queria também naquele presente momento, como é que nós estamos vivendo a nossa vida? Como você está vivendo a sua vida? Porque a parte B do versículo, se você acompanhar na sua Bíblia, pega a sua Bíblia, por gentileza, seu celular, Hebreus capítulo 9, versículo 27, está dizendo: E aos homens está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. O autor, esta palavra, o próprio Deus, o Espírito Santo já estava orientando as pessoas o seguinte: como vocês estão vivendo? Comamos e bebamos e amanhã morreremos? Muitos acham que o ciclo da vida é nascer, crescer, reproduzir, envelhecer e morrer, mas não é. Após a morte há uma eternidade. Após a morte há uma eternidade. E a palavra está dizendo: está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo.
E fazendo um paralelo com esse texto, no Evangelho de São João, quero que você vá comigo lá em João capítulo 5. João capítulo 5 está trabalhando juntamente esses contextos, dizendo a partir do versículo 28, não vos maravilheis. João 5, 28 e 29. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Por isso que a Bíblia não trabalha, Deus não trabalha, não ensina a doutrina da reencarnação, da ressurreição. Vindo depois disso o juízo, os que fizeram bem ressurgirão para a vida, e os que fizeram mal para a condenação eterna. Sabemos que à luz da palavra, em Efésios capítulo 2, versículo 8 em diante, diz que nós não vamos ser salvos pelas obras, mas uma fé sem obras, inoperante, infrutífera e morta. Se eu dizer que tenho fé e continuasse usando drogas, continuasse me prostituindo, na religiosidade humana, com sentidos entenebrecidos sem interesse algum pela graça de Deus, jamais poderia desfrutar da vida eterna. Quando Jesus diz, no Evangelho de João, capítulo 11, 25, eu sou a ressurreição, mais uma vez, ressurreição. Esqueça dessa teoria de reencarnação. Eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Crer como? Crer de uma maneira operante, frutífera, você se humilhar, abandonar o pecado, a mentira, abandonar a religiosidade, a vida dúbia. A vida dúbia de se lembrar de Deus somente quando as coisas estão difíceis. É até louvável a gente se adentrar para uma igreja, um cenáculo espiritual, cristão, em momentos de aflição. Isso é louvável, mas não podemos permanecer num relacionamento com Deus somente dessa forma, de lembrar-se de Deus somente quando eu estou no perigo ou precisando. É isso que o autor aos Hebreus está falando, desconstruindo doutrinas gnósticas, pagãs sobre a reencarnação e também alertando os irmãos e a igreja e aos cidadãos de bem sobre a responsabilidade de vivermos uma vida piedosa, santificada em Cristo Jesus. E ao homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Você que está me ouvindo, você tem certeza da sua salvação? Como está o seu relacionamento com Deus? Ah, Deus é amor, pastor. Deus é amor. Deus é o amor, mas também a justiça.
e ele não terá ninguém por inocente. Falávamos hoje, eu e minha esposa, sentados à mesa, tomando um café. Na época de Noé, quando ele foi dirigido por Deus para construir a arca, as pessoas não deram credibilidade quando ele falava da justiça e do juízo vindouro de Deus, e que aqueles que quisessem se salvar deveriam entrar na arca. Zombaram de sua cara, não deram créditos à pregação do evangelho da graça de Deus naquele presente momento, a Noé, sua esposa, seus filhos e nora. Pelo contrário, foram motivos de deboche de muitos religiosos, de muitos céticos, de muitos que se acham especiais e mais inteligentes do que o seu próximo, do que outros. E aconteceu o que aconteceu. Deus mandou chuva e destruiu o mundo. E esse mundo agora está predito em 1 de Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 6, para ser destruído com fogo. E nós temos pregado o evangelho, não é só agora pelas lives, não. Pastores, obreiros, o evangelho já está sendo pregado há mais de 2000 anos, quando Jesus estabeleceu a igreja ali no Monte das Bem-aventuranças, ensinando os valores do reino ao seu povo. E de lá para cá a palavra de Deus vem sendo propagada, predita, vem sendo colocada de uma forma dissertativa pelos filhos de Deus, expositivamente, com amor, ao longo dos séculos, e muitos não têm dado crédito à nossa pregação. Por isso daqui a pouco eu vou encerrar. E a todos nós, a mim, a você, aos grandes e pequenos, está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Por isso eu quero deixar aqui uma aplicação para você, prática, para a nossa vida cristã. E eu digo para a vida cristã de todos que estão nos ouvindo, e aonde quer que essa plataforma possa chegar. Como está o seu relacionamento com Deus? Você tem certeza da salvação em Cristo Jesus? Porque enquanto a vida é a esperança, Deus está sendo longânimo. Nessa mesma epístola do apóstolo São Pedro, capítulo 3, ali a partir do versículo 7, depois você possa ler em casa, 1 de Pedro 3, a partir do versículo 7, vai dizer que o mundo vai ser destruído com fogo, e que muitos têm observado e tido a promessa de salvação por tardia, mas aí o texto vai dizer na parte B, que pelo contrário, Deus é longânimo e compassivo, dando tempo para mim e para você se arrepender, para que possamos ser salvos. Saiba que se você, por mais bom que você seja, por mais que você dê todo o seu dinheiro, as suas riquezas, as suas posses, por mais que você se crucifique numa cruz pelos seus, você não vai ser salvo, se não for pela graça salvadora de Deus, chamada Cristo Jesus. Como está o seu relacionamento? Superficial?
Você escolhe. Como está o seu comportamento diante de Deus e dessas verdades? Você não terá outras vidas para melhorar aos poucos, não é agora. Não deixe para você fazer amanhã o que você tem que fazer hoje. Porque o juízo de Deus não dormita, não tarda. Mas para mim é difícil. Será muito mais difícil quando a justiça de Deus pairar sobre a terra, como já tem pairado em muitos aspectos ao longo desses séculos, desses anos e desses dias. Como está o seu relacionamento com Deus? É tempo de romper a superficialidade. É tempo de quebrar barreiras, de romper grilhões e entregar a sua vida, a sua alma, o seu coração a Cristo Jesus. Não espere o juízo de Deus. Muitos estão achando, morreu, acabou. Não. Virá o estado eterno, que será muito pior para muitos que rejeitarem a palavra de Deus. A Bíblia diz que lá haverá muita dor, sofrimento, inextinguível, incalculável e eterno. Por outro lado, aqueles que renunciarem ao pecado, a vida dúbia, e entregarem as suas vidas a Jesus e viverem piedosamente em Cristo, se esforçando em praticar as Escrituras, desfrutarão da graça eterna. Não sou eu que estou falando isso, é a Bíblia, é a palavra de Deus. Esse será o juízo do Senhor. Em João 3,16 diz que Deus amou o mundo, não é amou os prédios, amou as pessoas, te amou e morreu por você. Que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Quando fala de morrer aqui, não é morrer na questão física, mas espiritual. Porque existe uma eternidade que nos aguarda e é você que vai escolher a eternidade ao lado de Deus ou a eternidade nas trevas. Porque o texto é claro, está ordenado, é uma ordem de Deus, não é uma opção. Talvez, não. Está ordenado aos homens morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Se vai haver um juízo, haverá um julgamento e Deus pesará na balança. E o único que pode te salvar, absolver dessa condenação eterna, é Cristo Jesus. Então, nessa primeira aplicação, como está o seu relacionamento? Faça uma breve reflexão. Será que o seu relacionamento com Deus, será que a sua vida com Deus, as suas atitudes em relação à graça de Deus, condiz com a vontade do Senhor ou com a sua vontade? Porque aqui dentro há um trono. Quem tem reinado? Eu por muitos anos reinei sobre esse trono. Só que um dia esse reinado meu acabou. E aí eu permiti que o Senhor reinasse sobre a minha vida. Quem? O Rei Jesus,
o Senhor dos Senhores, aquele que morreu numa cruz, que verteu o seu sangue sobre a terra para nos remir da desgraça, da condenação eterna, para nos remir do juízo vindouro de Deus. Hoje em dia, quem é a nossa arca? É Jesus. Você está sendo convidado para entrar nessa arca. Vem comigo, se esforce em trazer sua família. Ah, mas é difícil. Continue orando, não desista. Enquanto a vida é esperança. Então, nesse primeiro aspecto, como está o seu relacionamento? Quero encerrar com esse segundo aspecto para orarmos. Ainda nesse segundo aspecto, dá tempo e há esperança até mesmo para a árvore que é cortada. Não importa o que você fez. Não importa. Não importa como você viveu a sua vida. Isso é graça, é amor, é perdão. Inclusive Paulo aos Efésios capítulo 4, a partir do versículo 29, ele nos ensina, olha, como Jesus nos perdoou, nós também devemos perdoar a todos. Jesus nos perdoou, isso é graça, é amor, favor imerecível. Eu e você não merecíamos e não merecemos o céu. Por isso que eu te digo nesse segundo aspecto, ainda dá tempo, ainda tem esperança, não desista. Porque um dia todos nós iremos. E qual dessas duas eternidades você vai escolher hoje? O céu, a graça, a vida eterna ou a desgraça eterna? Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família, e que você possa refletir, carta aos Hebreus 9, 27, entender que o juízo de Deus, ele não tarda, ele vai acontecer e já está acontecendo na vida de toda a humanidade.